da ISO 9001. Sou Edson Soares, consultor na ESA, consultor em treinamento. Hoje o tema vai ser voltado à informação documentada, vai ser voltado que tipo de documento, de registros que eu preciso fazer para implementar um sistema de gestão da qualidade e certificá-lo na ISO 9001, tá? Essa é uma questão, é um ponto que, lógico, você que vai implementar um sistema de gestão para certificá-lo tem que ter essa preocupação, não tenha dúvida disso, mas eu vejo que até para aquelas empresas que já são certificadas na ISO 9000, sempre tem a discussão com auditores, o que eu preciso documentar, o que eu preciso registrar. Então eu estou trazendo aqui 4 situações que abordam este tema, tá? Então a pergunta é: como saber as situações que devo ou não ter procedimentos ou registros, no meu sistema de gestão da qualidade? Esses procedimentos podem ser documentados ou não documentados. Então eu estou colocando aqui, 4 situações. Dessas 4 situações, 2 são mandatórias, não tem o que discutir, porque está dentro da norma, que é a situação 1 e a situação 2. A situação 3 e a situação 4 é uma recomendação, uma boa prática para estar documentando o seu sistema, para estar registrando e tudo mais, Então, o que a gente vai fazer aqui, Na situação 1, é onde a norma trata a informação documentada, ou seja, se a norma ela está abordando essa questão da informação tem que estar documentada, não tem jeito, vai ter que cumprir, porque é a norma e é requisito. E nessa informação documentada a gente vai falar daquela que tem que ser mantida e aquela que precisa ser retida, Então esse reter aqui, ele está muito mais voltado a reter registro, a fazer registro, para gerar algumas evidências. Então a norma na situação 1 falando de informação documentada, não tem jeito, é mandatório. Outra situação mandatória, que é a segunda situação, quando for requisito legal, ou seja, tudo aquilo voltado à legislação, se tem alguma lei que determina que você tem que ter um procedimento, que você tem que ter alguma política documentada, que você tenha que ter algum tipo de registro, então vai ter legislação que vai falar, olha, um determinado registro tem que ficar por 10 anos, por 20 anos, enfim, vai depender muito do segmento de atuação da empresa, vai depender muito do tipo de documento. Uma outra situação que acontece como necessidade de ter uma informação documentada, ter um procedimento, ter um registro, é quando a gente estiver falando de requisito do cliente. Dependendo do cliente que você tem e do seu segmento de atuação, o seu cliente pode exigir alguma informação documentada, algum procedimento, algum registro ou coisa do tipo. Então a situação 3 já não é mandatória, mas é fortemente recomendável, Aquela história de boas práticas. Então a gente está trazendo aqui, quando que eu vou ter procedimento, quando eu vou ter registro nessa situação? Quando for uma atividade crítica, Então se você tem uma atividade crítica, de repente coloca lá um procedimento, coloca lá uma instrução de trabalho, Porque se você tiver um funcionário novo, por exemplo, ele deixar de cumprir, ele deixar de fazer essa atividade que você julgou importante, julgou crítica, pode trazer algum problema para o seu negócio, pode provocar talvez uma insatisfação do cliente, Dentro dessa situação 3, uma parte que é importante você documentar, quando a gente estiver falando de conhecimento organizacional. O conhecimento organizacional, ele é um requisito da norma, E o que ele é? Imagina que tem uma atividade onde apenas um funcionário sabe fazer, E essa atividade também ela é importante, está alinhada aqui com essa atividade crítica, e ele está de férias. Quem vai fazer aquilo? Quem sabe o passo a passo para fazer aquilo? Então, se você tem isso de certa forma
num procedimento, numa instrução de trabalho, num manual ali com o passo a passo de fazer aquela atividade, quando o funcionário estiver de férias, o conhecimento está dentro da organização. Esse conhecimento está descrito num procedimento. Então, qualquer pessoa que for cobrir as férias desse funcionário vai conseguir fazer aquela atividade. É lógico, não vai conseguir fazer exatamente do jeito que aquele colaborador faz, mas você não vai ser prejudicado, né? Ou aquele funcionário pediu demissão, né? Ou você, por algum motivo, teve que mandar o funcionário embora e aí esqueceu desse detalhe que ele é o que fazia aquela atividade e não tem quem saiba fazer agora. Então, quando você cria procedimento para essa situação, também ajuda no conhecimento organizacional. Mas, reforçando, isso é recomendável, né? Uma boa prática. A situação 4 também é uma recomendação. Ao longo da norma, vão ter ali diversos requisitos que vai ter esse termo aqui, ó, deve determinar. Então, o que eu estou colocando aqui, ó? Quando na norma aparecer o termo deve determinar, né? Então, ela fala assim, deve determinar. Tá bom, como é que eu determino? Eu determino através de um procedimento? Pode ser. Então, avalie, né, algumas situações que estejam dentro desse determinar para que possa ser algum tipo de procedimento, tá? Mas a gente vai passar aqui no detalhe de cada um desses itens aqui, tá legal? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos falar aí primeiro da situação mandatória, né? Da primeira situação. Então, temos aqui, ó, eu fui listando os requisitos. Nós temos 19 requisitos, né? Esses aqui são os requisitos da norma, que vai ter lá ou M, que é de manter a informação documentada, ou vai ter um Rzinho, que é de reter a informação documentada. Então, uma coisa é certa, né? Dentro dessa situação mandatória. A ISO 9001, ela tem 19 requisitos mandatórios, onde ou você vai ter que manter a informação documentada ou você vai ter que reter a informação documentada. Tem um único caso que tem as duas situações, manter e reter. Então, o manter vai ter lá algum procedimento que você vai ter que ter, né? Uma instrução de trabalho, ou seja, aquela informação vai ter que estar documentada em algum lugar, seja num procedimento, seja num manual, seja num anexo, enfim, aí você chama da forma que você achar melhor, tá? Então vamos passar em cada um desses itens aqui agora. Então, o item 4.3, que aborda o escopo do sistema de gestão da qualidade. Então, a norma está dizendo, olha, o escopo do seu sistema de gestão tem que ser mantido como informação documentada, ou seja, vai estar escrito em algum lugar. Não adianta você verbalmente falar, olha, o escopo do meu sistema de gestão é prestação de serviço de contabilidade, é prestação de serviço de advocacia, é fabricação de peças plásticas. Não adianta isso estar verbalizado, precisa estar documentado, tá? E é como eu falei, pode estar documentado no procedimento, num documento que você oficializou ele dentro do seu sistema de gestão. A recomendação que eu dou aqui é que você crie um manual da qualidade. Por mais que a norma não peça esse manual, né, nessa versão que a gente está abordando aqui, a versão 2015, não pede o manual, é fortemente recomendável que você tenha, tá? Então lá vai estar documentado o seu escopo do sistema de gestão. O outro requisito é o 522, né? Onde ele fala de política da qualidade. Então, a sua política da qualidade também precisa ser mantida como uma informação documentada. Assim como eu falei no escopo, vai estar em algum lugar, num procedimento, numa instrução de trabalho, né? Não tem problema nenhum a princípio, por mais que numa instrução de trabalho não faz muito sentido ter a política, mas pode, não está errado, né?
também dou essa recomendação, coloque lá no manual da qualidade, deixa a sua política documentada lá, né? Ou tem empresas que eu já vi a política no crachá, tem empresas que tem a política num banner, está documentado, né? Está escrito lá em algum lugar e aprovado por alguém. No 621, objetivos da qualidade, também mantém informação documentada. Ou seja, os objetivos que a sua empresa definiu, né, os objetivos da qualidade, eles precisam estar escritos em algum lugar. Quais são os objetivos da qualidade da sua empresa? Não adianta só falar assim, ó, é esse, é aquele, é o outro. Tem que estar escrito, né? Tem que estar formalizado. E formalizado aonde? De repente num plano de negócios, no próprio manual da qualidade, tá? Então, detalhe, tem que estar escrito. O 7151, recursos de monitoramento e medição. Aqui é registro, né? É reter informação documentada, ou seja, você tem que ter evidência, né? Isso formal, tá? Algum tipo de registro que vai demonstrar que os recursos que você tem hoje para fazer o monitoramento e a medição dentro do seu sistema de gestão, se esse recurso atende ao propósito, né? Então, se sua empresa fabrica algum tipo de produto, você tem lá um meio de medição, por exemplo, você tem lá um paquímetro, você tem um paquímetro, você tem que ter algum registro que demonstra que aquele paquímetro, que é um recurso para monitoramento e medição, que ele esteja adequado, que ele esteja atendendo ao propósito, tá? O 7.2, onde fala em competência, também tem que reter informação documentada. Então, aqui na competência, você tem que ter lá o registro que demonstre que um determinado funcionário que exerça lá a função X, ele tem aquela competência que você falou que ele tivesse que ter. Então, você fala assim, olha, é para ser engenheiro, né? Vai estar lá provavelmente na descrição de cargo, tem que ter uma graduação em engenharia mecânica, por exemplo. Então, vai ter que ter lá um registro, né? Que vai ser lá talvez talvez não, né? Vai ser o diploma dele da faculdade, mostrando que ele é um engenheiro mecânico. Então, esse R é o reter informação documentada. Vai ter um registro mostrando que ele é um engenheiro mecânico. Se para ele exercer a função de engenheiro na empresa, ele tenha que, por exemplo, fazer gestão de projeto, né? Então, ele tem que ter alguma evidência que ele tem lá um curso, que ele tem uma experiência em fazer gestão de projeto, tá? Isso tem que estar documentado. O 8223, análise crítica dos requisitos de produtos e serviços. Então, você tem que ter registro de que você fez essa análise crítica. Que análise crítica é essa, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vou pegar o meu caso, essa consultoria. Um cliente liga, né, ou manda um e-mail dizendo, Edson, eu quero uma cotação para um treinamento X, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise crítica. Eu consigo atender aquela necessidade do meu cliente? Por exemplo, o treinamento X que ele pede, eu tenho competência para ministrar esse treinamento? Eu, Edson? Não, o Edson não, mas o Edson tem dentro da ESA Consultoria outro consultor que atenda a essa necessidade, né? Ele tem competência para esse treinamento. Eu tenho que fazer uma análise crítica do tipo, né? Eu vou ter disponibilidade? O cliente quer para a semana que vem. Eu vou ter agenda livre para a semana que vem? Vai ter algum consultor da ESA com agenda livre para a semana que vem? De repente eu não vou conseguir atender a necessidade do meu cliente por falta de agenda. Então esse meu exemplo é numa área de serviço, que é o meu caso. Mas na fabricação de produto. Às vezes o cliente está pedindo um produto que eu não vou conseguir atender a especificação daquele produto. Não vou conseguir atender o desenho daquele produto. Então aqui eu vou fazer uma análise crítica e tem que ter um registro no qual demonstre que eu fiz essa análise crítica, né?
O 824, mudanças nos requisitos de produtos e serviços. Então, no 82, a gente ainda está lá na fase de vendas, né, de cotação, muito parecido com o que nós vimos aqui em cima, né, o 8232. Então, a gente está aqui ainda na fase de cotação. Quando tem mudança, né, estou lá cotando, o cliente fala, mas desconsidera isso daqui agora. Eu tenho que ter uma emenda, eu tenho que ter algum registro onde mostre ali com clareza que, olha, mudou. O cliente ele queria A, agora ele quer B. Então vai ter um registro mostrando que ele saiu de A para B. Mas por quê, né? Eu tenho que fazer uma análise de risco aqui. O cliente, quando ele havia pedido A, eu consegui atender, né? Eu fiz análise crítica aqui, eu consegui atender. Quando ele pediu B, eu tenho que fazer uma análise crítica aqui desse B. Eu consigo atender o B? O B talvez eu não vou conseguir. Eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo agora, né? Um cliente, ele falou assim, eu preciso de uma auditoria numa obra que eu tenho lá no Pará. Tá bom, né? O auditor que fazia esse trabalho para a gente, né, que faz esse trabalho aqui com a ESA, ele, para a data que o cliente quer, nós não temos agenda. Eu falei, tá, eu vou pegar outro parceiro, né, que tem agenda. E tem, né? Tem outro auditor com a competência. Só que, no meio do caminho, o cliente falou assim, Edson, vai ter que ser algum auditor lá do Pará. A pessoa tem que ser lá do Pará. Por quê? Não que não pudesse ser daqui, mas por uma questão de contrato que ele tem com o cliente dele, essa pessoa que tá chegando no Pará, ou seja, ela está vindo de fora do Pará, ela tem que ficar 3 dias em quarentena. Então imagina, ela vai ficar 3 dias no hotel em quarentena e tem os outros 3 dias auditando. Então, na minha proposta comercial, eu vou estar cobrando 6 dias, né? Por mais que 3 dias o auditor não vai estar trabalhando, mas ele está lá, ele está deixando de estar aqui trabalhando. Só que isso é custo. Então, o cliente já falou, Edson, tem que ser do Pará. E eu falei para o cliente, olha, é difícil, né? Mas não é impossível. Agora, eu vou ter que dar uma resposta para ele, olha, dessa forma aqui eu não consigo atender. E aí tá tudo registrado. Ué, mas registrado de que forma? Esse caso tá no WhatsApp, né? Eu posso falar que o WhatsApp é um tipo de registro, é lógico, precisa tomar cuidado. Um registro via WhatsApp, como é que você faz a gestão desse registro, né? Se você usa o WhatsApp como uma forma de registro, né, de reter informação documentada, a princípio não tem problema nenhum, mas como é que você está guardando isso para dentro do seu sistema? Se aquele funcionário foi embora, aquela informação vai com ele, né? Então isso tem que tomar cuidado aqui. O 834, que fala lá dos controles do projeto, né? Então eu vou ter que ter informação documentada, só que nesse ponto aqui, registro dos controles que eu estou exercendo num determinado projeto. O que você está controlando naquele projeto? No projeto eu estou controlando tempo, né? Se eu estou dentro lá dos eventos previstos para cada atividade, se eu estou fazendo dentro do prazo, se aquilo que eu estou fazendo tá bom, né? Então, por exemplo, se eu estou validando um produto que eu estou desenvolvendo, fazendo alguns testes, algumas simulações, né, algumas medições, né? Então, aquilo que eu controlo, eu tenho que ter um registro para demonstrar que de fato eu estou controlando. Né? No 835, a sair que fala de saída de projeto, também tem que ter registro. Né? Você falou que tinha feito, sei lá, uma análise crítica lá do projeto. Tá bom. Cadê a evidência da análise crítica? Ela foi feita? Eu fiz a análise crítica e a análise crítica tinha vários riscos, né? Vários problemas lá que a equipe identificou durante essa análise crítica.
né, da saída do projeto. Cadê o plano de ação daquilo que você identificou como crítico no projeto? Então vai ter que ter registro também. Aí a gente vem para o 8.3, no qual fala de mudanças de projeto. Também vai ter que ter registro. Lembra que a gente falou lá no 8.2 que teve uma mudança, teve a questão da emenda? Aqui é já no desenvolvimento, é lá no projeto. Se ao longo do projeto, seja desenvolvimento de um produto, seja desenvolvimento de um serviço, e aquilo muda no andar da carruagem ali, né? Ao longo do projeto, eu tenho que ter registro das mudanças. Por que eu quero mudar? Né? Qual que é o propósito da mudança? Se tem recurso para fazer essa mudança, de repente eu não tenho verba para mudar aquilo que a gente achou que tivesse que mudar. Né? Quais são os riscos dessa mudança? Então tudo vai estar aqui, ó, vai estar documentado, vai ter um registro. Normalmente as empresas têm lá um formulário de gestão de mudança onde ela descreve tudo isso daí. O 841, que aborda controle dos fornecedores. Vai ter que ter lá um registro, né, que ele coloca dentro das generalidades, quais os controles que você faz nos fornecedores, nos seus fornecedores. Dentre esse controle, pode ser lá a sua sistemática de seleção, né, de escolha de fornecedor. Então, aquela sua escolha de fornecedor, cadê o registro, né? Como é que você escolheu aquele fornecedor? Eu escolhi o fornecedor assim, ele tem que ser no mínimo ISO 9001. Beleza, cadê o certificado de ISO 9001? Tem que ter uma auditoria, eu tenho que fazer uma auditoria nesse fornecedor. Tá bom, cadê o registro de que você fez essa auditoria? Então, tem que reter essa informação documentada. O 851, ele trata de controle da produção e serviço. Então, ele vai ter tanto reter informação documentada, quanto manter informação documentada. Então, nessa de manter informação documentada, quais são os documentos que tem que ter no meu processo produtivo? Quais são os documentos que tem que ter quando eu estou elaborando o serviço? Olha, tem que ter lá uma instrução de trabalho, né? Uma instrução operacional. Se eu estiver falando de produto, tem que ter talvez um plano de controle mostrando como que eu controlo o produto. Vai ter lá os registros para evidenciar que aquilo que eu produzi estava dentro do especificado, que aquele serviço que eu fiz estava dentro de um contrato prévio estabelecido entre a minha empresa e o meu cliente. Vai ter o 85 aqui, que é o controle de mudanças. Então o 85 a gente já está lá na produção, tem que ter o registro da mudança. O que mudou, né? Por que está querendo mudar? Quais são os riscos da mudança? Então tem que ter um registro para essa situação também. O 86, liberação de produtos e serviços. Quem liberou aquele produto? Quem liberou aquele serviço? Falou, olha, pode ir lá executar o serviço no cliente. Então eu vou ter uma rastreabilidade de quem liberou aquele produto ou aquele serviço. Né? Então, muitas vezes, gente, antes de dar continuidade aqui, quando fala assim em ter o registro, é sempre para evidenciar alguma coisa. Né? Mas aí não fica muito para que o auditor veja, né? Não, é para que você trabalhe com essa informação. Esse registro, se você parar para fazer uma análise dele, pode ser uma oportunidade de melhoria, pode te ajudar numa eventual reclamação do cliente. Fala, não, o que a gente tinha combinado foi isso, ó. Tá vendo? Olha aqui, a nossa troca de e-mail, é um tipo de registro, né? Olha esse documento aqui assinado, ó. Então, comprova isso. Essa é a vantagem dos registros. No 872, saída não conforme. Então, vai ter que ter lá um registro, né? O que está não conforme? Né? Quais as medidas estão sendo tomadas, né? De contenção ou coisa do tipo.
O 911, onde fala de monitoramento, medição, análise e avaliação, também vai ter que ter lá um registro. O que você vai monitorar? O que você vai analisar? O que você vai medir? E aquilo que você determinou que vai medir, que vai monitorar, tem que ter evidência, tem que ter registro, no qual demonstra que você de fato está monitorando, está avaliando, né? Esse registro, para efeito de histórico, ele é muito importante, porque você vai puxar o histórico, né? Vai falar, olha, tá vendo? Eu estava ruim, estou melhorando. Ou o oposto, né? Olha, eu estava bom, agora eu estou ruim. Então, isso te ajuda na análise do seu negócio. Olha, o meu faturamento estava aumentando, agora está diminuindo. O meu lucro estava aumentando, está diminuindo. Então, se você não faz esse tipo de monitoramento, não tem esse tipo de registro, você não consegue analisar, né? Não adianta estar na sua cabeça só, tá? 922, programa de auditoria interna e a própria auditoria. Tem que ter registro. Cadê lá o seu planejamento de auditoria? Você está planejando fazer auditoria em quais processos, em qual frequência? E cadê o registro de auditoria, né? Você planejou fazer, você fez? Fiz. Como é que está o resultado? Está bom, está ruim? Vai estar no relatório. E esse relatório é importante você ter o registro também para efeito de avaliação. Melhorei, piorei, olha, tá vendo? Essa não conformidade, ela se repete todo ano. Então eu consigo enxergar que eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que voltar aqui no meu planejamento de auditoria, que é o programa de auditoria, e determinar o seguinte, olha, aquele processo, vou chutar aqui qualquer, tá? Vendas, está tendo muita não conformidade repetidas. Então eu vou auditar lá numa frequência maior para entender o que está acontecendo e o pessoal tomar ação. 933, saída da análise crítica da direção. Então lá no 93 a gente vai falar de análise crítica da direção e vai ter uma saída. Essa saída vai ser o quê? São as melhorias, né? São as oportunidades de mudança no sistema de gestão da qualidade. E isso tem que estar registrado, tá? É o que a norma estabelece. O 1022 que fala de não conformidade e ação corretiva. Então tem que ter registro. Para toda não conformidade que você tem que ter um plano de ação, né? Com a correção, né? Que é a contenção, depois lá a ação definitiva, que ela vai para eliminar a causa, vai ter a avaliação de eficácia. Cadê o registro que isso foi feito? Pô, Edson, mas para que eu vou registrar esse negócio? Para lição aprendida, né? Você estabeleceu aqui um plano de ação, você já incrementa, né? Faz aquela questão da abrangência em outros processos para não acontecer de novo. Você tem histórico, né? Se for para um novo projeto, você tem histórico, olha, já tivemos um problema aqui, tá vendo? Olha o que aconteceu, olha o que foi feito, então vamos já nascer esse projeto com esse risco aqui, esse problema eliminado ou mitigado, tá? Então, gente, esses daqui são os 19 requisitos que trata de manter informação documentada ou reter informação documentada. Então, ele é mandatório. Aqui vem a segunda situação, que também é uma situação mandatória, para ter lá informação documentada, para ter tanto manter quanto reter. Então, vamos ter também informação documentada quando for requisito do cliente. Se no requisito do cliente determinar que tem que ter registro, que tem que ter algum tipo de procedimento de um tema específico, vai ter que ter, né? Talvez isso vai estar lá no contrato estabelecido. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que me veio na cabeça. O automotivo tem muito isso, né, o segmento automotivo. Se a sua empresa é ISO 9001 e fornece para o segmento automotivo, tem grande chance dele falar, olha, você tem que ter um procedimento de identificação, por exemplo. Não estou dizendo que vai estar lá, tá? Isso é para efeito de exemplo. Requisitos determinados em contrato, exemplo, olha, exame médico, vai ter que ter evidência do exame médico. Seu cliente contratou para prestar um serviço lá no prédio,
Vamos dar um exemplo agora. Período de Covid. Tem que ter lá um registro que a pessoa fez o exame do Covid, né? Porque senão não entra, isso faz parte do contrato. Então é o cliente que determinou, tá? Então essa situação 2 ela é mandatória, mas ela é relativa, porque pode ser que tenha requisito do cliente ou não. E a outra condição dentro dessa situação 2 é a legislação. Se a legislação determinar que você tem que reter algum registro por um determinado período, né? Ou de alguma situação, de alguma atividade, vai ter que ter. Por quê? Porque é lei. Então eu coloquei aqui como exemplo também, escritório de contabilidade, aqueles livros contábeis lá. Certamente tem uma legislação que fala do tempo que aquilo precisa estar retido, que tem que ter a informação. Escritório de advocacia, também creio que determinem lá a lei, que olha, tal tipo de documento tem que ficar, ou processo, né? Tem que ficar armazenado em tantos anos. O setor de recursos humanos, né? Das empresas, tem que manter lá o registro do funcionário para, sei lá, efeito de aposentadoria, amanhã depois ele processa, enfim, a empresa precisa ter esses registros, mas isso por conta da legislação, então também é mandatório, tá? Então vamos falar aqui da terceira situação, que é recomendável, tá? Aqui já não é mandatório, é recomendado. Então, quando que é recomendado ter informação documentada? Seja manter a informação, seja reter a informação. Aquilo que eu já tinha explicado um pouco lá no início, né? Para a manutenção do conhecimento organizacional. Então, se você tem aquele funcionário, que a maioria das empresas tem, né? Que a gente fala assim, nossa, se aquele funcionário for embora, estamos perdidos, ninguém sabe fazer o que ele faz. Então, se a sua empresa tem uma situação dessa, é de extrema importância ter um procedimento documentado, escrito. Por quê? Porque se aquela pessoa que você disse que se for embora você está perdido porque ninguém sabe fazer, aquilo que ele faz minimamente vai estar num procedimento, vai estar numa instrução de trabalho. E aí quando essa pessoa, se eventualmente ela for embora, é lógico que ela vai levar o conhecimento que ela tem, mas o da empresa vai ficar. Vai ficar na onde? No procedimento, na instrução de trabalho. Então vai vir uma outra pessoa e vai fazer o que ele faz seguindo o procedimento. É lógico, naquilo que for importante, né? Que está alinhado aqui com a atividade crítica. Se tem alguma coisa que ele faz, mas se ele não tiver na empresa, outra pessoa vai e consegue fazer sem estar escrito no lugar nenhum, tá bom. Porque naturalmente o conhecimento já está lá dentro, talvez é uma atividade simples, né? Não requer tanto detalhe. Agora, se você tem aquela atividade crítica, né? Independentemente do conhecimento organizacional, que se alguém deixar de cumprir uma etapa daquela atividade, pode fazer a empresa perder dinheiro, pode fazer a empresa deixar o cliente satisfeito, né? O cliente reclamar, então ele vai ficar insatisfeito. Então é uma atividade crítica. Essa atividade crítica, ela precisa, quando eu falo precisa, gente, não é olhando para a norma, tá? É olhando para o seu negócio, por isso que está aqui como recomendação. Se é uma atividade crítica, é fortemente recomendável que você faça lá um procedimento, faça uma instrução de trabalho, tenha ali algum tipo de registro, tá? Então, essa situação ela é recomendável, tá? A quarta situação que também é recomendável, que é qual situação? A norma, nessa quarta situação, ela apresenta ao longo dos requisitos um termo assim, deve determinar. Então, olha, deve determinar tal coisa. Esse deve determinar é ter procedimento, é ter registro? Não, não é. Mas então o que é? Né? Porque muitas vezes quando a norma coloca assim, ó, deve determinar, e se você não tem isso documentado, dificulta você
evidenciar que aquilo de fato foi determinado. Edson, então toda vez que tiver determinado eu vou ter que ter lá uma instrução, você vai ter não é isso. Você vai avaliar caso a caso. O que você precisa é tomar o seguinte cuidado. Você consegue demonstrar que foi determinada tal situação sem estar documentado? Se consegue, ótimo, não tem problema nenhum. E quanto mais você conseguir isso, melhor. Né? Porque aí você não incha o seu sistema de gestão da qualidade com procedimentos, com instruções de trabalho, nas quais não fazem sentido. Né? Agora, aquilo que você consegue ter uma relação com outra atividade, tá vendo? Se eu não tivesse determinado isso, aquilo lá não estava acontecendo. Então, eu posso evidenciar, não necessariamente está estando documentado. Então, esses requisitos aqui é onde aparece na norma, esse termo deve determinar. Depois, na folha seguinte, eu vou mostrar algumas situações dessa determinação, né? Então, o 41, 42, 441, 511, 611, 622, 711, 712, 713, 714, 7152, 716, 7.4, 833, 912 e 10.1. Tá? Esse é onde que aparece determinar. E aí vamos dar alguns exemplos, né? Separei aqui um requisito para a gente estar fazendo esse entendimento, né, desse determinar. Então lá no requisito 4.1, né, entendendo a organização e o seu contexto. O que está nesse requisito? Está aqui, ó. A organização deve determinar questões internas e externas. Não está pedindo para ter informação documentada aqui. Não está falando para manter informação documentada, não está falando para reter informação documentada, só que é recomendável que tenha. Tanto que muitas empresas, essa questão interna e externa, usa a metodologia do SWOT e documenta lá no SWOT, né? Mostra, tá vendo? Aqui é meu ponto fraco, aqui é meu ponto forte, aqui são as ameaças, aqui são as oportunidades. Tá lá documentado. Precisa ir? Não, mas fica mais organizado. Edson, mas a minha empresa é uma empresa pequena, né? Eu estou implementando a ISO numa empresa pequena, e aí é muita papelada, né? Muita documentação. Eu vou fazer isso, né? Só não vou documentar, beleza. Só que você precisa demonstrar que você fez isso, né? E de que forma você consegue demonstrar que fez isso? Ao longo dos processos, conforme o auditor vai questionando, ele tem que perceber que tem um alinhamento. Então ele foi auditar lá na alta direção, por exemplo. Aí o diretor fala, não, a gente já viu as questões internas, olha, internamente a gente tem um problema que é a rotatividade dos funcionários. É a rotatividade dos funcionários. Aí eu vou lá no RH, o RH fala da rotatividade do funcionário. Eu estou auditando a produção fala da rotatividade do funcionário. Opa, então de fato foi determinado, né? Todo mundo está com o mesmo discurso. Questões externas, você avaliou questões externas? Não, avaliei, ó, tá vendo? Tem uma empresa alemã que está vindo para o Brasil, eu já estou tentando, né? A gente já está tentando trabalhar negócios com essa empresa, então a gente considerou esse fator externo, né? Que é a venda dessa empresa. Aí quando eu vou em vendas, o cara de vendas fala, não, eu já estou ali entrando em contato com uma empresa que veio da Alemanha, está se instalando aqui próximo da gente. Opa, então tem esse alinhamento. Eu precisei documentar? Não. O discurso das pessoas ao longo dos processos, né, das áreas no qual o auditor vai passando, ele vê que tem esse alinhamento. Então, a empresa, ela demonstrou que foi determinado através do comportamento, das atitudes, muitas vezes de indicadores, né? Então não precisa. Aqui eu só estou colocando porque é uma recomendação.
Então, se a sua empresa tem uma estrutura para documentar isso, e ela acha que isso é importante documentar, documenta. O 622, o que ele coloca lá? Ao planejar como alcançar seus objetivos da qualidade, a organização deve determinar. Determinar o quê? O que ela vai fazer para alcançar o objetivo, quais são os recursos que ela precisa, quem vai ser responsável por tal ação, né, para alcançar aquele objetivo, quando a determinada ação vai ser feita, como vai medir se aquilo foi efetivo ou não. Esse deve determinar, como eu já falei, né, no de cima, não está dizendo que tem que estar documentado. Só que fica estranho, né? Você falar assim, olha, para eu alcançar o meu objetivo de captar novos clientes, eu vou fazer isso, eu preciso desse recurso, eu vou fazer isso até tal data. Se você não tem isso documentado, fica difícil demonstrar que você determinou. Edson, então você está dizendo que tem que estar documentado? Não, porque a norma não pede para que esteja documentado. Eu só estou dizendo o seguinte, você tem que demonstrar que você está fazendo isso. Se não for documentado, tem que ser de outra forma, né? Então, como é que você evidencia isso não sendo documentado, né? Através de atitude, de mostrar o alinhamento com outras pessoas. Olha, tem ali um objetivo, tá, sabe o que está fazendo? Sei ou não? O rapaz lá de vendas está fazendo isso, né? Na reunião que a gente tem mensal, ele mostrou que está fazendo isso. Inclusive, teve até a visita de um potencial cliente aqui num tal dia. Aí você vai lá na portaria, não, teve um pessoal da empresa assim, né? Então, você consegue evidenciar que foi determinado através de argumento, através mesmo de indicadores que de alguma forma demonstra que você determinou isso daqui, tá bom? Então, esse daqui, ele é o... Vamos voltar aqui. Esse daqui é a quarta situação, né? Então, ó, é a quarta situação, que é só recomendação, tá? Não é mandatório. Então, é isso. Aí a gente encerra aqui essa parte, né, de informação. Então aqui eu acho que já dá para você ter um norte, né, do que precisa estar documentado ou não. Então eu coloquei 4 situações, 2 são mandatórias, né, quando a norma fala deve manter informação documentada ou reter, quando for requisito do seu cliente ou tiver legislação envolvida, e as outras 2 situações foram apenas recomendações, né, com o intuito de processos críticos, atividades críticas, necessidade de manter o conhecimento organizacional, que é a recomendação, e a quarta situação, que é essa que a gente acabou de ver quando aparece o termo deve determinar, que aí é uma recomendação, tá bom? Então eu espero ter ajudado aí de alguma forma. Se tiver dúvida ou quiser fazer algum comentário, se você estiver assistindo o vídeo pelo nosso canal no YouTube, coloca aí nos comentários. Se você estiver vendo através do Facebook, coloca aí na nossa página no Facebook, coloca aí também nos comentários. Se você estiver vendo via Instagram, pode colocar aí nos comentários. Vi pela página, tá bom, ali na página vai ter uns linkzinhos de LinkedIn, né? Se estiver também vendo pelo LinkedIn, Facebook, Instagram, entra lá e coloca seu comentário, tá? Se discordar também não tem problema nenhum. A gente está aqui para consensar aquilo que tiver que consensar, que acaba dando muita polêmica, o que eu tenho que ter de... Exagerando aqui, tá? O pessoal fala de papelada no meu sistema de gestão, e não é papelada. Você vai avaliar o quanto é importante ou não, tá bom? Então, abraço aí.